Bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje vamos falar da civilização grega antiga, que foi uma civilização extremamente importante. Vamos começar por ver que a Grécia se situa na Península Balcânica, no Mediterrâneo Oriental, como podemos ver neste mapa. A partir do século VIII a.C., formaram-se várias cidades-estado ou polis independentes com um governo, exército e leis próprias. Cada cidade-estado tinha uma estrutura que era constituída pela Acrópole, como podemos ver ali no mapa, que era a parte alta da cidade, fortificada com os edifícios religiosos e os edifícios públicos. Tinha depois uma outra parte que era a Ágora, que era a praça pública, na parte baixa da cidade, onde se fazia o comércio e a cultura e a política. Pode-se ver ali também assinalado no mapa. E finalmente tínhamos a zona rural com as terras de cultivo, pastoreio e bosques. Vamos ver agora um pequeno filme sobre a reconstituição da Acrópole. Vamos ver duas importantes cidades da Grécia Antiga. A primeira que vamos ver é a cidade de Esparta. Esparta era uma cidade-estado grega que ficava situada na península do Peloponeso. A sociedade espartana era uma sociedade muito hierarquizada. Essencialmente tínhamos os cidadãos, os periecos e os ilotas. Vamos ver agora em pormenor cada um deles. Os cidadãos eram homens livres e guerreiros e só eles podiam desempenhar as funções políticas. Os periecos eram homens livres que se dedicavam ao comércio ou artesanato, mas não tinham quaisquer direitos políticos. E finalmente tínhamos os ilotas, que eram os escravos, que faziam os trabalhos mais pesados e não tinham quaisquer direitos. A educação em Esparta era uma educação muito própria, era uma educação essencialmente virada para o sentido guerreiro e militar. Aos 7 anos, os rapazes eram entregues à polis e passavam a receber treino militar esse que era extremamente duro. Por outro lado, as raparigas eram educadas ao ar livre para se tornarem robustas com vista à procriação. Vamos ver agora um pequeno filme que nos mostra algumas das atividades de Esparta.
Boas-vindas a Lacônia, visitante. Veio aprender sobre a sociedade espartana, é? Então deixarei você passar. Esparta tinha uma hierarquia única, ainda mais se comparada ao resto da Grécia. Todos tinham o seu lugar, e em breve você vai saber que lugares eram esses. Encontrarei você de novo após o fim da sua visita. Até lá, visitante. A sociedade espartana era baseada em austeridade, autossuficiência e hostilidade contra elementos externos. Ela era dividida em 3 classes sociais: cidadãos, períecos e ilotas. Cidadãos eram chamados de esparciatas ou homoios. Eles eram homens e mulheres livres com certa igualdade de direitos e riquezas, embora muito limitados em suas contribuições para a vida política. Os periecos viviam no entorno das áreas sob controle espartano. Eles cultivavam a terra e eram, em sua maioria, comerciantes e artesãos. Eles também eram parte do exército e suas terras eram a primeira linha de defesa contra o ataque de um invasor. Ilotas eram a classe mais baixa de Esparta. Eram pessoas que tinham perdido sua liberdade para os espartanos e serviam a cidade como escravos. Ilotas eram considerados propriedade em vez de pessoas, por isso não tinham direitos civis e políticos. Ilotas eram a maioria da população de Esparta. Segundo Polídeques, eles estavam no limiar entre a escravidão e a liberdade. 2 elementos diferenciavam ilotas de outros escravos. Eles podiam formar suas próprias famílias e eram propriedade pública da cidade de Esparta, não de cidadãos particulares. Sendo os ilotas propriedade pública, eles não podiam ser vendidos como mercadoria. Eles trabalhavam principalmente cultivando a terra, mas também lutaram ao lado dos espartanos. Embora entregassem o fruto do seu trabalho a Esparta, eles também ficavam com uma parte para si. Isso permitiu a alguns ilotas acumular dinheiro para comprar a própria liberdade. Além disso, se um ilota prestasse um bom serviço em campanhas militares, ele também podia receber direitos civis. A fundação de Esparta é datada por volta do século IX a.C. Informações históricas sobre a cidade são limitadas, mas sabe-se que ela se estendia pela região da Lacônia. Com o tempo, Esparta começou a ocupar o território da Messênia, o que acabou levando à guerra. Esparta ganhou mais terras nesse conflito e elas foram divididas entre seus cidadãos e os períecos. A repercussão da Segunda Guerra Messênia, de 640 a 620 a.C., dividiu a população em 3 grupos: os homoios, os períecos e os ilotas. Os ilotas da Lacônia, em geral, respeitavam o governo de Esparta e não causavam problemas. Contudo, os ilotas da Messênia supostamente resistiram contra Esparta, embora as fontes só deem certeza de uma revolta ocorrida na Messênia em 464 a.C.
Durante o século V a.C., ilotas eram muito ativos no exército, especialmente durante a Guerra do Peloponeso. Eles serviam como hoplitas em terra e como remadores em batalhas navais. Em ambos os casos, eles davam uma importante vantagem numérica a Esparta. Para cada espartano em batalha, havia ao menos 7 ilotas. Embora muitas fontes antigas digam que Esparta tinha uma relação hostil com os ilotas, era mais provável que eles fossem bem tratados em tempos de guerra. Por exemplo, quando 300 ilotas e 120 espartanos de elite foram capturados por Atenas na Batalha de Esfactéria em 425 a.C., os espartanos prometeram liberdade aos ilotas se eles os ajudassem em combate. Da mesma forma e por volta da mesma época, o general espartano Brásidas lutou ao lado de 700 ilotas. Impressionado pela coragem e lealdade deles, Brásidas deu liberdade a todos e permitiu que se tornassem períecos. Os períecos eram outro grupo da população espartana. Eles não viviam na cidade em si, mas nas áreas periféricas. Os períecos nunca foram hostis contra os espartanos. De fato, os dois grupos eram associados e recebiam o nome coletivo de lacedemônios. Cidades de períecos tinham sua própria autonomia e santuários, mas mantinham um vínculo com Esparta. Elas tinham permissão para criar suas próprias leis e economia, mas jamais podiam chegar a um nível de prosperidade que rivalizasse com Esparta. Vejo que você terminou. Espero que agora compreenda melhor a sociedade espartana. Nada que fazemos é sem motivo. E todo homem, mulher e criança tem um papel a cumprir. O que quer fazer agora? É mesmo? Então vamos começar. Em qual batalha a liberdade foi prometida aos ilotas? Foi Atenas que enfrentou os persas em Maratona. Não Esparta. Tente de novo. Sim. Na Batalha de Esfactéria, um grupo da elite espartana prometeu libertar os ilotas que os acompanhavam em troca da ajuda aos espartanos no cerco. Próxima pergunta. Qual dessas palavras era outro nome para cidadãos espartanos? Não, ilotas eram escravos. Tente outra. Cidadãos espartanos podiam ser chamados de homoios, que significa iguais. Uma última pergunta. Qual general espartano libertou 700 ilotas? Correto! Brásidas libertou 700 ilotas em reconhecimento de um serviço militar exemplar. Você passou! Estou impressionado. Pois então pode ir. Até mais, visitante. Uma outra importante cidade-estado grega era Atenas. E em Atenas foi criado um regime político no século V a.C., que era a democracia ateniense. Nela, todos os cidadãos eram considerados livres e iguais perante a lei, em direitos e obrigações. A sociedade ateniense era um pouco diferente, em alguns aspectos, da sociedade espartana. Tínhamos os cidadãos, que eram homens livres maiores de 20 anos, filhos de atenienses e com o serviço militar cumprido. Só eles é que podiam ser proprietários. A seguir tínhamos os metecos,
que eram os estrangeiros que residiam em Atenas. Não tinham direitos cívicos nem direitos políticos e eram obrigados a cumprir o serviço militar e a pagar tributos, a pagar impostos. Dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Finalmente tínhamos os escravos, que constituíam a maior parte da população e não tinham quaisquer direitos. A democracia ateniense assentava em vários órgãos. Tínhamos o poder legislativo, com a Eclésia, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. No entanto, a democracia ateniense não era uma democracia perfeita e havia várias contradições. Assim, os cidadãos eram os únicos que tinham direitos políticos. Havia escravatura e as mulheres, os metecos e os escravos não tinham quaisquer direitos políticos. Havia também vários limites à liberdade de expressão. A educação em Atenas era um pouco diferente da educação em Esparta. Até aos 7 anos, as crianças eram educadas em casa com a mãe no gineceu. A partir daí, a partir dessa idade, dos 7 anos, as raparigas continuavam no gineceu e aprendiam o trabalho doméstico e a música. Os rapazes, por seu lado, frequentavam a escola a partir dessa idade, dos 7 anos. A partir dos 15 frequentavam os ginásios para aperfeiçoamento físico e intelectual. E aos 18 anos cumpriam o serviço militar durante 2 anos, fim dos quais, aos 20, tornavam-se cidadãos. As mulheres gregas tinham uma posição de inferioridade, tinham poucos direitos, não possuíam bens nem podiam participar na vida pública e estavam subordinadas ao controle do homem.